ainda, que é a ferramenta de automatização pronta, que é um produto, né? E a gente desenvolveu, inclusive, não só para vocês, para outros clientes também, que vão precisar desse processo, e a gente desenvolveu um processinho nativo do SAP mesmo, mas dentro do SAP sem envolver ferramentas externas, entendeu? Entendi. Aparentemente é um processo tranquilo, só que eu não sei o grau de conhecimento que vocês estão hoje do SAP, né? Que vocês estão em fase de testes ainda, em fases de meio de aprendizado, né? Sim. Então, eu necessito que o Renato participe, né? Porque ele está por dentro do projeto com vocês, para a gente também não avançar em muita coisa e acabar confundindo mais que ajudando, né? Não, sem problema. Tá bom? O Renato viu lá, quando ele fez a apresentação no primeiro momento, a expectativa do pessoal que vai utilizar, né? Perfeito. Aí Ele está por dentro, sim. Eu vou acompanhar hoje com vocês para pegar as informações e aí repassar para o pessoal aqui para ver como que a gente vai seguir daí em diante. Legal. Na realidade, o que acontece? A gente tem vários clientes que estão no mesmo pé, né? Inclusive, alguns que estão já com a base instalada e já usando, e outros que vão entrar em Go Live, né? E a gente está passando esse processo, que é um processo, não é muito complicado, né? Eu tentei deixar o mais automático em termos de contabilizações, em termos de absorção de custo e tal. Mas vamos dar uma olhadinha aí. Aí vocês vão definir aí com você internamente, tá bom? Ok. Eu vou dar uma cutucada aqui no meu amigo Renato, que já deveria estar no ar. Dá licença aí, um pouquinho só. Tá atrasado tomando café. É normal. Tá, obrigado. Eu acho que só vai vir vocês. Não quando alguém fazer, vai ficar muito. Bom dia, senhores. Bom dia, Renato. Bom dia, Marco. Tudo bem? Tudo. E aí, Flávio? Bom Fala, dia. Renatão, beleza? Beleza. O Gabriel pediu para acompanhar hoje, né? Apareceu uma outra reunião aí um pouco urgente, né? Então a gente está se dividindo aqui. Eu fico numa parte, ele fica com outra hoje. Vai entrar mais alguém daí? Oi? Vai entrar mais alguém daí? Eu acho que não. Aqui do meu lado só eu hoje pra gente. Vocês vão fazer a apresentação, né? Eu tô até gravando para mostrar pro pessoal. E aí depois a gente já segue na sequência aí com a decisão aí que o pessoal vai fazer, né? Tá bom. Beleza. Você vai gravar então, Marcos? Já tô gravando. Boa. Opa. Então podemos começar, gente? Podemos. Você conhece o Flávio, Marcos? Oi? Você conhece o Flávio? Desculpa, não entendi. Os dois falaram. Você conhece o Flávio? Não conheço. O Flávio é o consultor aí, expert aí no módulo de produção, e aí a gente envolveu ele aí para poder estar apresentando esse módulo para vocês. Eu vi a troca de e-mails. Você vai gostar da dinâmica dele aí. Eu vi a troca de e-mails, mas eu ainda não vi a chance de falar com ele antes, né? Acho que no tempo que vocês falaram eu estava de férias, e aí eu voltei, o Gabriel estava um pouco mais à frente, mas aí hoje eu estou aqui acompanhando, né? Como eu estou de background, eu estou acompanhando também. Beleza. Bom, começando aqui, eu estava até falando com o Marcos antes de você entrar, Renata, que na realidade é um processo que eu fiz, né? A gente já testou e colocou, já apresentou para alguns clientes, já está em alguns clientes que vão entrar inclusive em Go Live BR agora em dezembro, e que veio a calhar para esse processo de beneficiamento que é muito comum entre as empresas, né? Geralmente as empresas que têm produção, ela sempre tem um pezinho nesse serviço externo aí, né? Não é muita novidade, né? Então eu vou mostrar, Marcos, é um processo que ele está dentro de uma VM nossa, é uma base genérica de apresentação para cliente.
ela não é de cliente específico, é uma base que a própria SAP disponibiliza, tá? A tal de OEC Computadores, que é uma base que é feita para demo mesmo, né? Uma base de demo. Então, ela não envolve privacidade nem de ninguém. E lá tem um processo, obviamente não vai estar o teu produto lá, não vai estar o teu serviço lá, mas é de uma forma genérica, você vai se enxergar lá, tá bom? Ok. Você está com cabo ou só? Eu vou começar a compartilhar aqui a tela e a gente já começa a mostrar aqui na nossa VM, tá? Ok. Você começar a enxergar aqui. Estou enxergando aqui a minha tela? Sim, eu estou vendo. Legal. Bom, isso aqui tá vendo? OEC Computador é uma base demo que a gente sempre tem e ela é fornecida pela SAP em toda a implementação. Vocês devem ter, inclusive, aí também, que são as primeiras que a gente faz alguns workshops em cima dela, tá? Então, ela não tem privacidade, ela não tem dados de nenhum cliente específico, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Inicialmente, o que a gente tem? A gente tem uma visão meio que genérica do serviço de beneficiamento. Ou seja, geralmente, o que eu tenho? Eu tenho uma estrutura de produto que é base para eu fazer uma OP, que é uma ordem de produção. Vocês já viram como funciona a estrutura de produto e a OP? O Renato passou alguma coisa, né, Renato, naquela apresentação lá na Já. Itaquá? Já, a gente fez, eles têm uma estrutura aí, Flávio, que é o seguinte, o produto acabado deles é devolvido pelo terceiro, tá? Então, ele tem a estrutura de produto, tem os materiais que eles usam que são a matéria-prima para fazer esse produto acabado, eles mandam tudo para o terceiro beneficia lá e devolve para ele. Aí é como se ele mandasse uma nota de remessa com 3 itens e voltasse com 4. Entendi. Eu vi no exemplo que você mandou lá um PDF lá, para poder ver. Mas eles têm essa estrutura de produto aí sim, tá? Legal. Não são muitas, mas eles têm algumas aí. Legal. Então, basicamente, o que acontece? Falando assim no modo genérico, e vai para a Fementec também ela se encaixa, né? Eu tenho uma estrutura de produto, eu faço uma OP. A estrutura de produto, ela é o quê? Ela é exatamente a receita dos componentes e quantidades que eu vou fabricar no meu produto acabado, né? Então, eu posso ter, em casos genéricos, eu posso ter serviços que entram numa OP, mas não entram na outra, né? A gente sabe que, no caso de vocês, é basicamente uma industrialização externa, que quando você manda componentes, o cara te devolve, faz um retorno dos componentes simbolicamente e te faz um retorno daquele outro que seria o serviço cobrado, que seria o valor do produto já industrializado, né? Sim. Então, basicamente, o que a gente pensa? A gente pensa isso aqui, ó. Eu vou abrir uma ordem de produção aqui, que você vai entender direitinho. A gente criou aqui uma ordem de produção de um item produto acabado, que nesse caso ele chama protetor de cárter, certo? Dentro desse item protetor de cárter, eu tenho etapas de itinerário, ou seja, isso aqui são etapas que eu passo para o meu setor de PCP, engenharia, sei lá, produção, ter mais definido o desenho, né, a fórmula do meu produto final, né? Certo. Então, a gente cria essas etapas como se fosse o itinerário dentro da estrutura ou dentro do OP. Então, nesse caso específico, eu tenho aqui a primeira parte, corte. Eu poderia ter, por exemplo, aqui, eu tenho outras etapas, eu poderia ter, sei lá, setup de máquina, preparação de material, tá vendo? Preparação de máquina. Então, varia de acordo com empresa para empresa. No caso de vocês, é legal, inclusive, eu penso sempre nisso, é legal ter esse itinerário, porque ele é um guia, né? Ele é um guia da ordem em que segue o material dentro da minha linha de produção. Certo. Né? A gente tem clientes aí que são até nível mais complexo de OP, por exemplo. Ele tem, por exemplo, dentro de uma OP, ele tem 150 linhas e tem 20, 30 etapas. Ele é
tipo produção em demanda por desenho técnico de engenharia para clientes, entendeu? Entendi. Isso é muito complicado. Aí, no meio do caminho, ele tem até etapas aqui, ó, dentro de etapa, ele tem um cara chamado texto. Ou seja, ele coloca até orientações na OP, orientações para as várias etapas dele, como proceder. Cortar peça tal, um diâmetro tal, fazer acabamento, rebarba não sei aonde, aí passa para outra etapa. Então, ele serve como orientador da produção. É legal. Sim, sim. Né? Porque, às vezes, em cima disso, você consegue até depois imprimir, fazer uma impressão de uma OP com todas as etapas, com o itinerário, né? Sim, A gente sim. pode melhorar, inclusive, o layout, mas, via de regra, ele é um layout meio básico. Mas ele é legal porque, às vezes, eu preciso de alguma coisa que acompanhe aquela ordem de produção física, né? Um papel. Sim, Né? sim. E ele fica No legal. nosso caso, acho que vai ser bem interessante, porque como a gente envia para o terceiro, a gente envia também a ordem física informando, ó, Aí, ó. os processos que nós temos são esses, vocês têm que Legal. seria tipo um checklist para eles. Boa, boa. É isso mesmo. E ele serve perfeitamente para isso. Boa, era isso mesmo a ideia. Então, eu fiz aqui um exemplo que ele começa aqui. Por exemplo, corte. Por exemplo, eu peguei aço, no caso, e parafuso. Eu vou até mudar aqui. Vou colocar 4 aqui, por exemplo. Vou colocar 4. Ou seja, eu estou dizendo para a ordem, para o sistema, que para esse produto, que se chama protetor de cárter, eu utilizo 1 quilo de aço 5090, eu utilizo 4 parafusos, ok? Certo. Seria o meu componente. Dali para frente, eu tenho alguns recursos. A gente chama de recurso, que é o quê? Mão de obra máquina, mão de obra hora máquina e hora homem, né? Uhum. Que a gente coloca, tipo, para o SAP entender que tem recursos de fábrica, né? Sim. Não é componente, não é um item, ele é um recurso. É o tempo que vai ser utilizado para fazer o processo. Perfeito, exatamente. Então é o tempo máquina, tempo mão de obra, que ele é legal, inclusive. Depois ele te remete até o MRP, que você vai ter uma capacidade instalada de máquina. Essa máquina trabalha 2 turnos por dia, tantas horas, de segunda a sexta. Aí você vai ter uma capacidade de máquina, por máquina, uma capacidade de minutos, hora, por mês, e você vai saber lá no PCP, no MRP, quando você vai estourar isso ou não, quando você colocar, né? Você não pode colocar, por exemplo, mais produção do que as tuas máquinas dão conta, né? Sim. O dia só tem 24 horas, a gente só tem 2 turnos às vezes, né? 3 turnos. Então é legal também para o PCP seguir um pouco esse conceito de recurso. Mas vamos voltando aqui. Então eu tenho lá corte. Então, nesse momento aqui, a minha ideia, quando chego aqui embaixo, eu tenho uma etapa que chama serviço externo. Ou seja, eu passo para um setor de laminação, blá, blá, blá. De repente eu pego tudo, essa matéria-prima que chegou até aqui, já cortada, etc., e eu vou mandar para uma galvanoplastia fora, um serviço externo. Uhum. Nesse momento, eu tenho que fazer uma remessa desses 2 itens aqui, com a quantidade da OP, e mandar para fora. Que nem você faz uma remessa, vai para o teu fornecedor e fica aguardando o retorno com a cobrança do serviço, para se incorporar. Sim. Ok? Uhum. Nesse caso específico, tem algumas regrinhas, né? Ou seja, como a gente não tem um ADIM funcionando, que é a ferramenta de automatização, eu segui um pouco o conceito que ele segue. Só que o ADIM ele automatiza documentos, processos, para te facilitar a vida. E eu estou fazendo na munheca, na mão mesmo, né? Entendeu? Sim, sim. A gente faz na mão o que o ADIM faz automático, mas não tem jeito. O SAP ele tem etapas. A gente não queima etapa, né? Ele vai criar o mesmo documento, os mesmos documentos, vai tratar do mesmo jeito, vai contabilizar do mesmo jeito, vai mandar para a Cefaz, vai tirar nota. É a mesma coisa, só que o ADIM ele faz de uma forma mais automática, em vez de, né, o usuário tem ganho, né, no processo, não é isso? Isso. Mas nós vamos olhar agora sem o ADIM, sem a ferramenta. Então, como o SAP se comporta? Então, é assim. Vou fazer essa remessa para um terceiro beneficiar. Nesse momento, eu tenho que esse aço, esse componente parafuso, ele está no estoque. E ele está aqui dizendo para mim, olha, estou programando de você usar 100 quilos de aço e 400 parafusos para atender
essa OP. Então, ele planeja aqui para você. E ele diz assim, olha, esses 2 itens estão estocados no depósito 01, que é o depósito geral da fábrica. Certo. Né? Então, o que a gente faz primeiramente? É um costume da gente. As boas práticas, né? Vocês chegaram a ver MRP? Sim, né, Renato? Vocês chegaram a apresentar para a Yasmine, né, no dia. Ela participou. Lembra o dia que eu fui aí? Sim. Então, o dia que eu fui aí, a gente pegou nossa referência, Flávio, foi umas notas que eles nos mandaram, inclusive até acho que está no pacote que eu coloquei lá, sobre não tinha recurso, somente a única diferença é que não tinha recurso. Agora, as quantidades base a referência era uma nota fiscal que eu tinha, foi com ela que eu montei a estrutura. E o MRP, chegou a passar com eles? Não, MRP a gente não rodou. Não rodou, tá. Na verdade a gente ficou de fazer o desenho, né, Renato, se eu não estou enganado. O Gabriel ainda está estudando se nós vamos, a princípio seria um processo tipo de, o planejamento seria externo, né, ele ia fazer o planejamento, controle externo, acho que é o Robson que faz, ele ia abrir as quantidades de ordem de produção, e ele ia dizer o quanto que vai, ele ia colocar com base na estrutura de produto as quantidades a serem produzidas, mas legal. Rodar o cenário da MRP a gente não rodou, não. Entendi. Hoje é dessa forma, talvez com isso a gente vai implementar o MRP já na sequência, né? Boa. Se o Renato acho que está melhor de memória do que eu. Foi uma coisa que a gente falou isso lá. Eu não lembro exatamente, né? Não. O objetivo agora era fazer o quê? Porque eles não têm hoje, né? Tem a estrutura de produto, mas ainda não temos o MRP. Então é feito assim, Flavião. O Robson, que é o cara lá da logística, ele abre as estruturas, abre as ordens de produção lá, tá? Aí ele vai lá e começa a falar assim, olha, faz o picking dessa matéria-prima aqui que a gente vai mandar para o terceiro. Faz o picking dessa matéria-prima aqui que a gente vai mandar para o terceiro. Faz o picking dessa matéria-prima que a gente vai mandar para o terceiro. Aí um rapaz lá embaixo, esse eu não vou lembrar o nome, ele faz a separação. Gustavo. Ele faz as separações e aí essas separações ele vai lá e faz a nota de remessa. Depois tem a nota de retorno. Legal. E morreu. Hoje o MRP é o Robson. É ele que faz na cabeça. Não na cabeça, né? Ele deve ter uma planilha lá. Provavelmente ele tem um apoio lá, ele tem algum relatório, alguma planilha que ajude ele no. Ele produz para estoque, não por demanda. Ele produz para manter uma quantidade mínima de estoque, que é mais ou menos... legal. É um estudo do mês. Eles falam assim, os últimos 3 meses a gente vendeu isso. Histórico, né? Para os próximos 3 meses a gente vai produzir isso, para deixar guardado já. E outra, você pode colocar dentro da própria matéria-prima lá, do componente, você coloca lá um estoque mínimo, máximo, sei lá, de segurança, né? Sim. Você, dependendo do tempo que o fornecedor leva para te entregar, para você não ficar na mão, né? Hoje é com base na previsão. Se a gente fosse usar o nosso MRP, ia ser o cenário de previsão. Boa. Então, gente, qual que é a minha ideia? Por que eu pergunto isso? Porque o MRP, ele é uma ferramenta de recomendação de abastecimento da fábrica, né? E ele olha, lógico, eu tenho que ter uma estrutura bem cadastrada, eu tenho que ter confiança nos meus estoques, nos meus cenários. Por quê? Porque ele vai olhar o estoque que eu tenho na mão, daquele determinada matéria-prima, por exemplo, e ele vai olhar qual que é a minha demanda do produto acabado. Então, ele sabe que a matéria-prima ela entra em 10 estruturas de produto acabado, ou seja, ela está dentro da estrutura, ela faz parte da estrutura de 10 acabados. E dependendo do produto acabado que eu estou fabricando, eu tenho que olhar para o meu estoque e ver se ele é suficiente para eu atender essas OPs, né? O MRP do SAP ele faz isso, ele vai entrando no detalhe e ele vai buscando nos itens, nos componentes, e ele vai dizendo, olha, esse item MRP é comprar, ou seja, são itens que eu compro para estocar. Ou esse aqui não, esse aqui eu produzo, MRP produzir. Um gera pedido de compra e o outro gera OP na recomendação. É bem legal. Mas para que isso ocorra, o que eu preciso? É muito básico. O que eu tenho? Quando eu rodo o MRP, eu falo,
Olha para mim no depósito de matéria-prima, quanto que eu tenho, se eu tenho encomenda para chegar e se eu tenho OP solicitando produção com esse cara. Pensa assim, se eu tiver com estoque no SAP errado, naquele depósito, meu RP furou direto. Concorda? Sim. Ou seja, é princípio básico que eu olhe para o MRP e fale assim, olha, eu tenho lá um componente que entra na forma da Fermentec, ali entra num produto acabado, se eu bater o olho ali, tenho uma tonelada em estoque. Aí eu vou olhar fisicamente, não tenho uma tonelada em estoque. Por quê? Essa tonelada que eu tinha em estoque, eu peguei 900 e já empenhei na fábrica. Ficou só 100. Só que esses 900 que eu coloquei na fábrica, eu esqueci, ou eu não tenho um processo para fazer o quê? Para tirar do estoque matéria-prima e jogar na fábrica. Então, o primeiro passo que eu faço, que é recomendado, é isso aqui. Depois que você faz o OP, você libera o OP, atualiza. Nesse momento, a OP está liberada para ser produzida. Aí eu falo assim para ele, olha, primeira coisa que eu falo, vamos transferir os componentes, ou seja, eu vou tirar do estoque de matéria-prima que o MRP está olhando e vou jogar num depósito que a gente chama de empenho da fábrica. Ou seja, eu vou empenhar esse componente, esse material, já na OP e vou dizer o lote que eu estou tirando do estoque e colocando lá. Porque se alguém rodar o MRP daqui a meia hora, essa matéria-prima não está mais lá. Ou seja, é o correto. Sim. Né? Eu tenho que acusar o estoque menos. Porque não, mas eu vou tirar ainda. O rapaz vai lá com a empilhadeira e vai tirar. Beleza, mas já não é mais seu. Eu não posso dizer que eu tenho esse disponível uma tonelada, porque 900 já pertence a OPs da fábrica. Já está empenhado em OP. Isso Sim. que é legal. Isso é um conceito bem legal. Sim, sim. Né? Aí o que a gente faz aqui? Quando ele aparece aqui... Isso é uma pergunta que o Robson fez no dia. Eu consigo empenhar, eu consigo destinar o lote do material que eu vou usar nessa ordem de produção aqui? Consegue. Sim, pelo menos foi o que eu entendi agora que ele falou. É. Você faz esse processo, empenha isso, por exemplo, no estoque, desculpa, Flávio, o nome que você colocou do estoque ali, empenho de fábrica, né? Isso, empenho. Esse cara aqui, ó, Marco, aqui, ó. Tem um cara que chama aqui, ó, empenho fabricação, que legal. Então, é isso mesmo. Tá vendo? Então, ele cria isso. Eu tiro do estoque matéria-prima que está no meu cenário de MRP, que eu olho disponível lá, e eu jogo no empenho. Esse empenho, ele não faz parte do MRP. Por quê? Porque ele representa tudo que está nas OPs, tudo que está na fábrica. Eu não posso olhar para ele para destinar para outro OP, porque ele já está alocado. Sim. Né? Isso que é legal, é uma reserva, é um empenho que a gente chama, né? Então, nesse momento aqui, ó, por exemplo, você vai ver aqui, relembrar que eu tenho aqui, ó, controles do aço, por exemplo, eu controlo por lote. É o caso de vocês controlam por lote matéria-prima, para poder ter rastreabilidade, não tem? Isso. Então, eu simulei aqui também, os meus componentes aqui, 3 deles tem. A embalagem, que a caixa não tem. Pode ver, a caixa tem nenhum. Ou seja, eu não preciso controlar lote de caixa, né? Não. Caixa de papelão é caixa de papelão, não tem número de lote, né? Ela simplesmente vai ser baixa, a gente chama baixa por explosão. Ou seja, caixa com 10. Se eu estou produzindo 100 peças, eu vou usar 10 caixas que cabe 10 peças cada uma. O próprio sistema vai lá e pimba, ele faz a baixa. Mas nesse caso aqui, eu já vou reservar. Por que eu vou reservar? Eu vou tirar do estoque de embalagem, que está lá no estoque da embalagem, bonitinho as caixas lá. Opa, eu vou fazer 100 peças aqui. Vou arrancar quantas caixas? 10, ó, tá vendo? Eu vou tirar 10 peças do meu estoque de embalagem e colocar junto na fábrica. Ou seja, eu posso nem tirar. Eu posso nem tirar fisicamente. Você não precisa. Exatamente. Eu não preciso tirar fisicamente. Só que o SAP vai entender, se bater o MRP lá, ele vai, opa, eu tenho 10 caixas a menos. Né? O meu estoque de embalagem está correto. Exato. Mas eu tenho aqui... Não, essas 10 caixas que está aqui já está separada para o P número tal. Acabou. Exato. Eles não podem considerar visualmente o estoque, eles têm que considerar pelo sistema. Isso, exatamente. Porque às vezes ele está lá,
Mas ele está tipo assim, ele está com a fita, ele está com alguma coisa lá, com um OP gravado em cima, assim, sei lá. Uhum. Olha, essas caixas aqui já estão destinadas a OP. Acabou. Então, quando o MRP olhar, ele vai ver o estoque do SAP, que já não tem mais as 10. Né? Então, tá certo. Se eu for confiar no sistema, tem que confiar dessa maneira. Ele tem que reproduzir para mim o estoque efetivo. Né? Sim. Se eu for fazer um inventário hoje, eu tenho, sabe, quando a gente faz inventário, tem aquele corte, né? Gente, corte, tudo que tiver requisitado, você para, porque ele já está fora. Ou seja, eu olho fisicamente, ele está lá, mas ele já não está. Virtualmente, ele está na fábrica. Então, eu digo, tem 100 peças aqui, mas 10 já está no hospital, hein? Não conte essas 10. É isso que a gente faz. Exato. Né? Então, beleza. Então, quer ver? Nesse momento, o que o SAP faz? Quando eu clico aqui, eu quero visualizar o lançamento contábil. Eu acho que deve estar esse componente 02 aqui, está faltando. Eu vou só mexer nele aqui, que ele está no 01. É que quando eu fiz eu vou abastecer esse estoque aqui. Só um pouquinho, Marcos. Okay. É que ele está dando que está faltando. Eu estou querendo transferir de estoque e ele fala que não tem. E não tem mesmo. Está vendo? Sim. Eu quero transferir 400 peças, tá vendo? 400 peças que está confirmado da minha demanda, só que cadê o meu estoque? Não tem no estoque. Não tem. Está disponível. Pelo menos a gente sabe que está funcionando. Exatamente. Então ele não deixa. Falou, opa, tem coisa errada. Como é que você quer transferir 400 peças se o teu estoque nesse depósito não existe? Opa, então estou errado. Aí para a gente não perder muito tempo, eu vou fazer uma entrada de material aqui, Uhum. Esse componente aqui é bem rapidinho, eu vou fazer aqui umas 2.000 peças, vou colocar aqui R$1 cada uma. Quando eu for adicionar aqui, ele vai pedir o lote, tá vendo? Uhum. Por quê? Porque eu estou dizendo que o meu componente parafuso, ele também tem lote. Então, exato, se eu estou recebendo meu fornecedor, ele fala, opa, me informe o lote. Eu coloco aqui um teste 8/11, 22. Flavião, Oi. Flavião. Hoje eles fazem, hoje o controle dele que você está falando em empenhado e em terceiro é todo com base em relatório. Por exemplo, eles vão fazendo as remessas para terceiro e aí eles querem saber quanto que a gente tem em empenhado, quanto que a gente tem em terceiro. Daí eles vão lá por um Excel, nota fiscal X mandou 100, entendi, nota fiscal Y mandou 200, aí eles somam a coluna total e falam, olha, empenhado, né, que pra gente é o em terceiro, eu tenho 5.000. Então, isso aí que você está mostrando, a gente propôs para eles fazer o empenho, fazendo a transferência de estoque, né? Mantendo todo ele dentro do SAP. Certo. Inclusive, é interessante porque a gente, antigamente, bem lá atrás, não existia muita preocupação de se controlar material em terceiros. Não tinha. Não, eu fiz uma remessa para industrialização, está no meu fornecedor XY. Aí, tudo bem, eu tenho um relatório lá que ele me dá tudo que está em poder de terceiro, porque ele contabiliza estoque próprio contra em poder de terceiros. Que legal. É composto por essas notas de remessa. Que legal. Ficou saldo, porque eu recebi só uma parte. Que bom. Só que é o seguinte, depois de uns anos para cá, o SPED, que é a obrigação acessória, do SPED do fiscal, que é do ICM, do IPI, ele obriga que você mande para o que está fora e com quem está fora. Sim. Ou seja, ele tem um registro lá que ele pergunta para você qual o depósito externo, e no depósito externo ele coloca o CNPJ do participante. Então, isso é importantíssimo. Por quê? Porque você está fazendo uma remessa fiscal e você é obrigado a dizer, lá no teu SPED depois, que o depósito X seu está vinculado ao CNPJ tal, e lá tem um saldo de tantas peças ao valor de tantos. É isso. Então, com essa obrigatoriedade, deixou-se de controlar por relatório, entendeu? E o SAP, ele, junto com a Skill, ele está preparado para informar isso em relatório, em arquivo digital do SPED. Sim. Mas você tem que seguir as recomendações, o conceito, os pré-requisitos para que saia no SPED. Então, eu aqui até simulei isso, tá? Eu fiz uma simulação para isso, para vocês entenderem, tá bom? Então, vamos lá. De novo aqui,
eu vou, agora sim, ele apareceu que o aço tem esse cara. Então, ou eu escolho sem aqui, ou no caso aqui eu tenho uma só, então eu clico aqui, o sistema faz sozinho para mim, atualiza. Aí eu pulo para debaixo, tá vendo? São 3 itens que eu preciso ter. Eu posso chegar aqui e falar assim, olha, 400. Eu podia ter 2, 3 lotes aqui, 100 de um, 100 de outro. Aí eu escolho, nesse caso, é um para um mesmo, não tem problema. Vem para cá, mesma coisa. Ó. Vou usar 100, tá vendo? Ó? Quantidade necessária, 100. Jogo para cá, selecionado, atualizo. Ou seja, já ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma transferência do 01 para um empenho, eu estou alocando, inclusive, o lote para essa operação. Sim. Isso que é legal. Aí eu já preparo o sistema para ter informação do lote que eu estou mandando para fora. Ok? Vai com a informação completa. Isso, exatamente. Então, eu vou clicar aqui. Nesse momento, eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar do 01, que é o próprio, para o 09 empenho. Ou seja, aqui é o depósito geral da fábrica, e esse dos suprimentos, e esse aqui é o depósito de empenho produção, tá? Vou adicionar, olha lá. E ele já foi com lote e tudo lá para dentro, ou seja, ele já está alocado na OP os lotes que eu preciso. Oh, maravilha. Sim. Agora eu vou fazer um processo, agora sim. Nesse momento, ele está empenhado, eu estou lá, cortei ou não cortei, então vou mandar para fora para fazer o serviço externo. Galvanoplastia, serviço térmico, pintura, o que seja. Vou mandar para fora. Ou mistura, que nem vocês lá. Vou mandar os dois para fora para ele industrializar, vai voltar um outro, beleza. É um processo de industrialização externa. O que vai mudar é isso aqui. Ó. Vou escolher um documento que se chama devolução de mercadoria em compras. Por que devolução de mercadoria em compras? A devolução de mercadoria, o nome fica estranho, né? Vou fazer uma remessa para o fornecedor. Por que você vai usar devolução? Porque é o fornecedor que está devolvendo para a gente. É o contrário, eu devolvendo para o fornecedor. Oita. Eu devolvendo. Isso aqui é uma saída. Entendi. Entendeu? Ou seja, dentro de compras, dentro do módulo de compras aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho recebimento é uma entrada. Certo. Devolução é uma saída. Nota de entrada é uma entrada. Devolução da nota de entrada é uma saída. Entendi. Por que este aqui, devolução, está diretamente linkado à nota de entrada? Por quê? Quando eu falo devolução de nota fiscal de entrada, eu subentendo que tem financeiro no meio. Por quê? Quando eu faço uma nota de entrada, eu contabilizo contas a pagar, fornecedor, minha dívida para ele, eu faço toda a contabilização e gero contas a pagar para pagar dia tal. Ok. Se eu devolver por algum motivo aquele produto, ou parte dele que seja, eu sou obrigado a fazer uma devolução, vai gerar uma nota, uma DANF, essa DANF vai acompanhar o produto e falar, olha, em desacordo com o pedido, ou item com defeito, sei lá, devolvo para ele e ele me dá o crédito daquele material que eu estou devolvendo. Então, gera um crédito no contas a pagar. Eu posso, inclusive, estou devendo 1.000. Opa, devolvi 100. Só devo 900. Eu vou te pagar 900 porque eu te devolvi 100. Isso perfeitamente, isso é comercial, isso é normal. Sim. Né? Ou eu posso gerar um crédito e falar assim, olha, eu estou com R$100 de crédito com você, vou aplicar na próxima parcela da outra nota que está vencendo, ele dá instrução no banco lá e eu pago, um batimento lá e eu pago 100 a menos. Isso é normal. Mas eu tenho que registrar. Ao passo que, imagina o seguinte, eu recebo uma mercadoria de um fornecedor para teste, para amostra, sei lá, ou para alguma teste interno ou uso interno, eu vou devolver para ele, sei lá, estou chutando. Aí eu faço um recebimento, esse recebimento, ele pode abastecer estoque ou não, mas ele nunca gera contas a pagar. Por quê? Ele é um tipo de um simples remessa. Sim. A devolução, ela está intimamente ligada ao recebimento, ou seja, a devolução de mercadoria, eu posso receber a mercadoria do fornecedor e falar assim, ô fulano, veio com defeito aqui, ó, vou te mandar para troca. Eu não quero crédito, eu quero a mercadoria de volta. Então eu faço uma devolução,
faço uma DANF, acompanho o produto, ele me devolve, aí eu faço um recebimento desse cara aqui. Entendi. E ele volta para o meu estoque, mas não paguei nada, eu só reponho o estoque. Por quê? Porque estava com defeito, ele trocou para mim, sabe? Coisa do tipo. Não envolve. Então, quando eu falo assim, que a gente vai gerar um documento de devolução, é uma remessa para esse fornecedor. Entendi. Então, vou gerar uma remessa, que é esse cara aqui. Opa, já tinha clicado lá. Esse cara aqui, ó, é uma remessa. Então, eu escolho quem é o fornecedor. No caso específico aqui, eu criei um cara aqui que se chama, esse aqui, ó, galvanoplastia XPTO. Bem, né? Aí eu vou dizer assim, vou mandar, o que eu vou mandar? Eu vou mandar, ó, o aço, ó, eu vou pegar o aço e o componente 02 aqui, ó. Então, ou seja, eu vou gerar aqui, ó, o aço, eu vou mandar 100 quilos para fora. Certo. E o componente tal, que é o 02, eu vou mandar 400 parafusos para fora. Vou mandar 400 parafusos para fora. Legal. O que acontece aqui, ó? Tá vendo? Ele já colocou para mim uma utilização aqui chamada remessa para industrialização. Tá vendo aqui? Essa remessa de industrialização aqui, ela é gratuita, ou seja, eu não vou cobrar, não vou pagar nem nada. O item é meu. Eu mando para fora e ele tem que voltar. Certo. Né? Tudo bem, ele vai voltar descaracterizado, mas o fornecedor é obrigado a me mandar uma nota de volta para matar a parte fiscal. Senão vai ficar eternamente na mão dele esse cara. Entendi. Né? Então, eu coloco aqui um preço simbólico, até um preço, né, que vocês colocam ali, um simbólico em termos, né? Porque às vezes você tem que colocar um preço razoável, porque pode ter um sinistro no frete, pode dar uma perda total lá no teu fornecedor, ele tem que te reembolsar, e a pessoa te reembolsa, ele vai te reembolsar pelo valor da nota, né? Não vou colocar aqui centavos, né? Porque se o caminhão é roubado, perdi a mercadoria. Pegou fogo lá no fornecedor, perdi a mercadoria, porque ele vai me reembolsar R$2, né? Então, eu sou obrigado a colocar um preço realista aqui, é seguro, né? Esse tipo de coisa. Mas isso aí é coisa de vocês já tem isso na manga. Então, eu vou colocar aqui, tipo, R$100, e vou colocar aqui parafuso, eu vou colocar aqui R$5, né? Então, você vê que ele não preenche aqui o valor total aqui, por quê? Porque ele é gratuito, mas aqui ele coloca, ó, R$12 mil. Essa nota vai sair por R$12 mil. Ok. Ao mesmo tempo, eu deixei automático aqui, viu, gente? Porque eu deixei esse cara aqui, ó, linkado. Flávio, rapidinho. Nesse caso aí, a gente vai deixar no cadastro dos fornecedores, que é para quem a gente está mandando, a lista de preço, o último preço de compra, que é o preço de custo que ele está mandando e o preço de custo que ele vai receber de volta. Então, a lista de preço, último preço de compra, vai ser a lista padrão de todos os fornecedores que fazem parte do processo, entendeu? Legal. Então, esse ponto do preço aí vai trazer sempre o preço do custo que comprou, entendeu? Que é o que eles fazem hoje. Boa, legal. É o que eu faria aqui, por exemplo, ó. Se eu pegar esse cara aqui. Você preencheu aí, né? No exemplo. Olha, ó. Se eu pegar esse cara aqui, por exemplo, ó, vou eliminar a linha aqui agora. Eu coloquei, vamos ver. Estou eliminando a linha. Vou voltar ao início. Vou colocar aqui o aço. Né? Aqui ele pegaria o último preço de compra. Um preço de compra. Isso. E aqui ele pegaria também, por quê? Porque já está linkado lá no cadastro do fornecedor. E eu fui mais longe, ó. O fornecedor que presta serviço para mim, eu já vim aqui, ó, e já disse para ele que a utilização principal dele é sempre remessa para industrialização. É isso aí. Boa. Entendeu? É só para quebrar um galho. Aqui eu coloco R$5. Nesse momento, eu criei uma formatada aqui, ó, que ele vai ter que preencher esse cara aqui, ó, que é o 03. Esse está como envio direto no seu exemplo? Envio direto. Tá. Envio direto. Ou seja... o deles lá, acho que é 2001, já está até pronto já. 2001, em depósito de terceiro, negócio assim. Nesse caso aqui é envio direto. Por quê? Esse documento aqui, ele não vai fazer baixa de estoque. Nós vamos ter que criar uma transferência tirando do 09 para o terceiros. Entendeu? Isso que o add-on faz isso automático. Nós vamos ter que fazer na mão.
Por quê? Eu não posso deixar que esse cara aqui baixe o estoque, porque depois eu vou ter que fazer uma entrada no depósito terceiro. Aí eu vou complicar o sistema. Entendeu? Eu vou ter que criar um documento de entrada depois. Vamos deixar esse cara aqui, ó. O que ele faz? Ele, aqui, ó, ele vai preencher o lote dele. Por exemplo, o lote que a gente viu desse cara aqui, ó, é esse cara aqui, ó. A gente vai ter que ter uma inteligência aqui, né, Renatão, que a gente falou lá? Isso aí. Né? É uma inteligência que ele vai ter que trazer para a gente aqui nessa linha aqui, ó. Qual o lote que está sendo enviado para fora, entendeu? Ó. Aqui, por exemplo, o lote que a gente fez aqui é esse cara aqui. Ó. Copiar. Eu só vou deixar aqui manualmente para vocês entenderem. Mas esse cara aqui, viu, Marcos? Esse cara aqui, ó, sai lá na Danf, viu? Na linha. É complemento da linha, tá, Marcos? Então ele vai dizer aqui que vai sair 100 peças aqui. Aqui vai sair 400, referente ao lote tal, tá bom? Deu para entender? Acho que o Marcos, caiu. Oi, tô aqui, desculpa. Bati o dedo no botão aqui, desliguei o microfone. Mas, ok, aqui? Sim. Esse campo aqui é um campo que a gente configura lá na skill. Quando você manda o XML lá para a Cefaz, retorna bonitinho e imprime a Danf, ele vai sair esse cara no complemento da descrição do produto que está sendo feito. Ou seja, é o que vocês têm, que eu vi lá hoje na Danf de vocês, tá bom? Ok. Legal? Então, o que ele sai aqui, ó? Eu já fiz uma inteligência aqui de preenchimento, ó, ele já faz aqui, ó, um código de imposto tudo isento. Ele preenche aqui a CFOP da saída, que é a remessa para industrialização por encomenda, que é a CFOP correta. Ele já preenche todos os campos necessários para eu mandar para a Cefaz. Tá vendo que bonitinho? Sim. E aqui, ó, ele já sai a sequência da Danf, o sequencial que está lá na Cefaz, o modelo. Quando eu inserir isso aqui, é só mandar para a Cefaz e acompanhar o produto. Está feito o processo de remessa, tá bom? Certo. Antes de inserir, eu sempre clico nesse botãozinho ou com o direito aqui, ó, visualizar lançamento contábil, ó. Ele vai aparecer a mensagem aqui embaixo, ó. O lançamento da visualização neste documento não resulta em lançamento contábil. Ou seja, essa operação que eu estou fazendo, ela é simplesmente fiscal. Ela não gera débito, crédito para ninguém. Uhum. Ela só vai emitir a nota, vai registrar o documento como uma remessa aguardando retorno. É isso. Certo. Aí, nesse momento, eu faço isso. Ó. Vou adicionar e vou mandar para a Cefaz. Tá? Tá aqui. Vai aparecer um botãozinho aqui, Skill, NFE. Cliquei na NFE, enviar para a Cefaz. Pau, retornar. Pô, já vem a chave de acesso, a Danf, tudo bonitinho. XML. Aí eu vou só imprimir, pôr no caminhão e vai embora. Tranquilo. E esse nosso documento vai ficar em status aberto até ele ser fechado pela volta. Sim. Tá bom? Faz Só que, exatamente, só que para efeito fiscal, esse cara não está mais no 09, tá? Na fábrica, processo. Eu tenho... Ele está dizendo que esses 100 quilos aqui, esses 400 parafusos, estariam dentro do meu empenho. Não está. Ele foi no caminhão, está no fornecedor. Eu sou obrigado a registrar isso. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Eu tenho que fazer... Isso aqui, o addon faz isso automático. Nesse momento, nós estamos fazendo à mão, tá? Certo. Eu sou obrigado a fazer uma transferência, olha só, do 09, lembra do 09? Sim. Para um depósito que eu criei aqui, que se chama... Olha esse depósito. Ele tem o nome do meu fornecedor, ó. Ele tem o nome do meu fornecedor. E aqui, a skill, é que esse caso não tem. A skill, que é a nossa parte fiscal, né? Ou é um parceiro da SAP para a parte fiscal, ele que controla os SPEDs, etc. Ele tem um campo aqui embaixo que ele linka este depósito. Ele fala que o código é 2, que é o código da Danf, do SPED mesmo, que é depósito de terceiros, e ele fala que o participante é o V0013, cujo CNPJ é o tal. Olha, ele faz um serviço completo para fazer uma informação. O vínculo, né, das informações. Faz isso.
Então, numa paulada só, você já acerta o teu depósito de empenho, já acerta a tua contabilização, porque ele vai tirar do estoque próprio e jogar para terceiros, e já deixa o registro pronto para o SPED. Legal. Se você virar o mês, estou fazendo uma remessa dia 30. Não tem jeito. Vou rodar o SPED, esse mês vai ficar pendurado esse material lá no depósito do meu fornecedor. Eu tenho que informar que esse cara não está em meu poder, está no poder do nosso fornecedor, que bate com o documento de remessa que eu fiz para ele. Legal. Legal? Então, aqui eu criei esse cara. Beleza? Ó, eu digo para ele agora sim, eu vou dizer para ele que o aço, ó, esse aço, eu vou, ó, tá vendo? Do depósito tal, quantidade 100. Sim. Eu vou pegar lá o componente que é o parafuso, que é o 02, do depósito 09 e vou 400 peças. Ou seja, eu estou tirando do 09 temporariamente e jogando na mão do meu fornecedor que eu acabei de mandar para ele, não está mais comigo. Sim. Né? Então, o meu registro fica certinho. Isso, voltando, o addon faz isso automaticamente quando eu insiro aquela remessa. Mas ele não inventa, ele faz exatamente o que eu estou fazendo manualmente, ele faz da maneira... Inclusive, ele vem aqui, ó, se você entrar lá no nosso addon, por exemplo, se você entrar nesse V0013 aqui, que é o fornecedor, ele tem um campo de usuário aqui do lado, que ele fala assim, qual que é o depósito de terceiros dele? Aí eu venho aqui e coloco aquele... Porque o addon vai entender que o depósito desse cara é o depósito que eu criei aqui. Entendi. Porque ele faz automaticamente tudo. É legal, né? Sim, sim. Mas vão ter que fazer aqui. Nesse caso, não tem um addon. Então, eu vou aqui e vou escolher. Ó, já traz para mim, ó, Marcos. Sim. Eu faço só assim, ó. Seleção, atualizar. Vou no de baixo, seleção automática, porque só tem ele alocado nessa OP. Então, ele já sabe que os lotes dessa OP já estavam no 09 presos. Eu venho aqui, olha aqui, vamos ver a contabilização dele? Deixa eu ver aqui. Aham, espera só um pouquinho, deixa eu mudar essa contabilização. Agora de mostrar, eu vou mostrar certo. Essa base aqui, uma base teste que a gente fez. Eu vou mudar aqui um negocinho só. Só um pouquinho. Desculpa, é esse cara aqui. Vou colocar aqui estoque poder e terceiro. Estoque poder e terceiro. Eu quero que fique bonitinho. Não, tranquilo. Olha lá. Deixa eu colocar de novo aqui. Ele vai fazer certo aqui, que eu estou olhando aqui. Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai creditar insumos e debitar para terceiros. É que eu fiz, estou com a tela aberta. Vou fechar de novo, quero mostrar bonitinho. Olha lá. Estoque, transações de estoque, transferência de estoque. De novo, vou colocar aqui para o V alguma coisa. Legal. Vou colocar o aço. Né? Do depósito para o V. Legal. Vou colocar aqui a quantidade. Legal. Agora vem aqui de novo. Vou colocar o componente. 02. 400 peças. Né? Vou alimentar. Eu posso até clicar aqui, mas vou alimentar aqui. Na hora que eu for inserir, ele sempre pede. Escolhe o lote. Ele nunca vai deixar você inserir uma transferência, qualquer movimentação. Se o item é controlado por lote, você não consegue movimentar ele sem informar qual lote, viu, Marcos? Sim, sim. É segurança do sistema, tá? Ixi, não fez. Por que ele não fez? Espera só um pouquinho. Deveria contabilizar. Mas beleza, vamos lá. Vamos fazer o arroz e feijão aqui. É que esse cara aqui não está em determinação avançada, ele está no modelo antigo, esse cliente, essa base teste aqui. Mas legal, acabei de fazer uma transferência, ou seja, já não está mais na minha mão, está lá. Então, passou uns dias, o fornecedor está lá, opa,
chegou lá na tua recepção, ó, estamos devolvendo aqui a nota fiscal remessa tal, retornando o material e cobrando o serviço de beneficiamento. Ah, que legal, boa. Então, o que eu faço? A devolução está em aberto, né? Está em aberto. Okay. Eu venho aqui, vou em compras, vou fazer um recebimento desse meu amigo aí, que é o V0013, que é o fornecedor do serviço. Aí eu vou clicar aqui, ó, copiar de devolução. Ele vai me aparecer aqui todas as devoluções que eu tenho aberto dele. Ah, legal. Esse cara aqui, ó, é o número tal, que eu emiti dia 8/11. Ah, que legal, é esse cara aqui. Eu posso escolher aqui, aumentar os campos de visualização que eu tenho aqui para melhorar a minha visão. Ah, mas eu sei que é essa aqui mesmo. Quando eu clico aqui, ele vem para uma tela de configuração. Se eu der finalizar, ó, já está na tela, ó. Se eu der para ele aqui, deixa eu pegar aqui descrição, deixa eu pegar aqui o texto livre. Vou jogar ele para cá só para a gente ver bonitinho aqui, ó. Texto livre. Aqui, ó, tá vendo o lote aqui voltando? Sim. Ou seja, ele é uma cópia da remessa, certo? Sim. Aí eu falo assim, puta, que legal, bateu, o valor foi, tá voltando as mesmas, não tem jeito, ele tem que retornar a mesma coisa que foi, os valores, tá vendo que ele mudou o imposto aqui na hora? Tá vendo? O imposto Sim. É o mesmo, só que a CFOP já é da entrada, que é o quê? Retorno, ó. Retorno de mercadoria remetida para industrialização. Olha que legal. Então, a remessa 5901, retorno 902 automático. Sem fazer uma coisa aqui? Não. A única coisa que eu faço aqui é o tal da CFOP, que é a CFOP 1124, que é esse cara aqui, ó. Ele é ele vai ser aqui 11, eu deixar automático aqui, mas acabei eu deixando. Por exemplo, se vocês são do lucro real? Não. Não? Presumido. Tá. Então, esse cara aqui é lucro real. Então, não tem problema, ele pode ser o 01. Tá? Não tem problema. Por que o 01? Porque o 01... Não, aliás, eu vou deixar o 02 mesmo, porque o 02 tem ICMS, PIS, COFINS, tem tudo. Só para você entender como é que ele faz. Ou seja, eu estou dizendo para o sistema que eu estou recebendo, sei lá, 100 peças aqui, ó. Eu estou recebendo 100 serviços externos. Ó, esse valor aqui foi o último valor de compra. Eu vou colocar que ele me cobrou aqui R$25 para poder fazer esse beneficiamento. Ou seja, R$2.500, quer ver o que ele vai fazer? Ó, aí eu informo para ele a nota do fornecedor e vou ver o lançamento contábil. Olha o que ele faz. Ele joga simplesmente, ele pendura o serviço dessa conta aqui, ó. Serviço externo apropriar, 2.500. Ou seja, ele fica pendurado nessa conta até eu fechar minha OP. Lembra que esse beneficiamento está lá no OP? Sim. Ele está aguardando, o material voltou, vou jogar esse cara e o sistema vai entender que quando eu fechar o OP, ele vai pegar esses R$2.500 e somar no custo da OP. Ele vai pegar quanto que eu tenho de aço, quanto custou o parafuso, quanto custou não sei o quê, a embalagem tanto. Opa, mas tem um serviço externo aí, R$2.500. Pimba, vai fazer também, quer ver? Então, nesse momento, ó, ele já faz uma contabilização, ó, adicionar, beleza. Eu fiz um recebimento, ó que legal. Se você for na devolução de mercadoria, ela já está fechada. Se você clicar com o botão direito aqui, mapa de relações, ela vai aparecer o recebimento fechando a devolução, tá vendo? Sim. Já tem um processo morto aqui. Só que, para mim, não está morto. Por quê? Eu tenho que fazer o retorno da transferência, lembra? Sim. Aí eu faço aqui, ó, voltando, né? O addon faz automático. Quando eu faço o retorno, o addon sabe que essa mercadoria tem que retornar. Aí eu faço assim, ó, volto para transações, transferência de estoque, dá para cá. Aí. Vem aqui, por exemplo, eu posso duplicar esse cara e faço o contrário agora, ó. Eu faço do V
saio do V e volto para onde? Para o 09. Lembra? Sim. Olha lá. Aí, o que ele vai pedir? O lote, que está no V. Ou seja, estou fazendo o processo de retorno. Estava no fornecedor V0013, o depósito V0013, poder terceiros, agora ele está saindo do V013 e voltando para o meu empenho, voltando para a fábrica, voltando lá junto na linha da fábrica, para eu poder inspecionar, embalar e ir embora. E fechar o P. Vou adicionar e boa. O processo, esse está feito. Qual o processo que eu preciso terminar aqui? É esse cara aqui, ó. Eu não contabilizei o contas a pagar. Não tem problema. Eu venho aqui agora e faço assim, olha, recebimento para nota de entrada. Ó. Ou seja, nesse momento eu vou pegar aqui, ó, a nota dele, vou gerar um contas a pagar para ele. Por quê? Ó, o que ele vai fazer aqui? Ele vai vai creditar o fornecedor em R$ 2.500. Olha só, Marco. Uhum. Ele vai jogar os impostos que eu tenho direito a crédito. Se você só tem o ICM, ele só vai jogar o ICM. No caso aqui, ó, esse cara é lucro real. Ele tem PIS e COFINS também, tá vendo? Sim. E ele mata bonitinho aqui, ó, PIS e COFINS, tá vendo? Nesse momento, eu estou zerando aqui, vou dar a entrada, e ele vai dizer assim, olha, esse cara aqui, você vai ter que pagar ele no dia 8/12. Já foi lá, vai lá para o meu coisa a pagar. Por quê? O cara não me faz de graça o serviço. Sim. Né? Ele retornou a mercadoria, eu matei fiscalmente, que ela é minha. Mas, ao mesmo tempo, ele mandou a cobrança do serviço, ou o que é que seja, ele mandou na CFOP 5124, que eu dei entrada na CFOP 1124, e sou obrigado a pagar para eles R$2,5. Sim. E aí, nesse momento, ele registra financeiramente e contabilmente os impostos, tudo bonitinho. Pronto. O processo volta lá para a OP, continuo com a minha OP, vou embora com a OP. Vou fazer o que eu tenho que fazer, voltou a mercadoria aqui, voltou para o empenho, bonitinho, legal. Vou chegar aqui, vou fazer o encerramento da OP. Primeira coisa que eu faço, eu vou consumir os meus itens, aqui, ó, certo. Que são, ó, 100 peças desse, tá vendo aqui o aço, 400 desse. Do depósito 09, do 09, nesse momento, ele vai fazer o quê? Ele vai jogar para a OP esses valores. Ó. Olha só os lotes. Mesma coisa. O lote já está amarrado. Ó. Pronto. Bonitinho. Tá aqui, ó. Nesse momento, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar do 09, não está mais em empenho, já produzi, vou jogar para o produto acabado. Ou seja, esse cara aqui vai virar um lançamento contábil. Ele sai de matéria-prima, não está mais lá no 09, não está mais no insumo, e ele vai para o IP, que a gente chama. Né? O IP é o estoque intermediário de fabricação. Depois ele sai do IP e vai para produto acabado. Quer ver? Está olhando aqui? Está olhando? Ó, sim, sim. Material, ele gastou aço, componente 1, componente 2, um total de R$10.500. Não tem o serviço ainda. Ok. Ó, vou adicionar. Beleza. Legal. Agora sim, eu vou pegar esse cara e vou dar entrada no estoque. De quanto? Ó, vou concluir 100 peças, 100 quilos, 100 peças, sei lá, desse meu produto, 100 peças. Certo. Esse meu suporte, que é composto de aço, rebite, parafuso. Ah, legal. Beleza. O que ele vai pedir para mim? Informe o lote. Sim. Né? Aí eu vou ser obrigado depois a informar que esse cara está sem lote. Ah, beleza. Olha o que ele vai fazer. Ele vai gerar um lançamento contábil. Eu vou te mostrar direitinho aqui. Ó, vou concluir 100 peças, vou adicionar, dou sim aqui. Olha só, quando você voltar para a OP aqui, ela diz assim, olha, você gastou R$12.000 de componente. Que componente que é? Se você entrar aqui dentro, ele vai mostrar para você. Tá vendo o serviço externo aqui, ó? Sim. Ó, o que ele fez, ó. O serviço externo está aqui, ó.
ele pegou o serviço externo e, serviço externo apropriado, ele tirou R$ 2.422 de lá, que foi o crédito dos impostos e tudo, e somou no valor do produto. Ou seja, o meu produto, que era 12 mil e pouco, passou a custar 20 e poucos mil. Por quê? Eu incluí recursos aqui também, que no caso de vocês não tem, né? Uhum. Ou seja, ele disse assim, olha, você gastou de material, aço, rebite, papá, você gastou R$ 10.500. Gastou mais 2 mil e pouco de serviço externo de pintura, de galvanoplastia. Certo. E gastou de custo de fábrica, hora homem e hora máquina, mais R$ 12.000. Ou seja, o teu produto, 100 peças, 100 peças que você produziu desse protetor de cárter, custaram R$ 25.000. Uhum. Se você entrar aqui nesse cara aqui, que é o estoque, que é o produto acabado, que ele está alimentando para eu poder vender, foi lá para a prateleira, esse cara, eu vou puxar um relatório de verificação de estoque, que é tipo de um Cardex. Se você olhar para ele, ele vai aparecer bonitinho aqui, que houve uma entrada de produto de 100 peças a R$ 253 cada um, dando 25. Eu tinha 50 a 12 mil. Como entrou 100, o meu estoque hoje está 150 peças a R$ 37.000. Uhum. Ou seja, eu tinha X no estoque. Eu vou ter que colocar aqui. Custo. Espera só um pouquinho. Custo atual do item aqui. Ou seja, os meus itens hoje custam. Cada suporte custa R$ 251,88, preço de custo médio ponderado no estoque. Por quê? Como você trabalha com custo médio ponderado, você tem lá na prateleira, você tem no estoque contábil, e você vai produzindo, ele vai somando e vai achando o novo preço médio de acordo com a tua produção. Quando você for vender esse cara, o preço que o sistema vai usar é o preço médio que está hoje, 251. Se você vender 100 peças hoje e entregar para algum cliente, ele vai sair do estoque a 251, porque é o ponderado médio de estoque. É o que a contabilidade pede. Uhum. Ou seja, o que a gente fez? A gente pegou componente físico, incorporamos no produto, deu X, R$ 10.500. Mandei fazer fora um serviço, me custou 2 mil e pouco, sem impostos. Somei mais o recurso da fábrica, no teu caso não vai ter, aqui daria R$ 12.000. R$ 12.000 entraria aqui e você ficaria com custo médio de, sei lá, R$ 300, R$ 400, entendeu? Menos, até, desculpa, cento e poucos reais. Ok? Assim. E nesse momento, você já tem o quê? A tua OP aqui, a tua OP, ela já está pronta, a gente simplesmente fecha, porque no momento que eu fecho, eu sou obrigado a encerrar, porque eu não quero que mais ninguém mexa na OP, fica blindado, acabou. Essa OP já foi produzida, já foi para a fábrica, entrou no estoque, está lá na prateleira, vida nova que segue. Essa aqui já era. Uhum. Entendeu? Sim. Esse é o processo que é o mais seguro que a gente tem, e é um processo que ele alimenta tanto a parte contábil, a parte fiscal, a parte de controle de estoque, o MRP, etc., e faz a absorção correta do serviço externo dentro do custo do produto na OP. Uhum. Entendeu? Sim. Então, ele fecha, ele é uma operação que tem começo, meio e fim. É o que a gente pensa, eu já andei passando para outros clientes isso, e a gente já bateu o martelo com eles. Tal. Isso é uma questão só de adaptar conta contábil, né? Sim. Qual é o estoque? Meu depósito não é o 03, é o 201, blá, blá, blá. Não, isso aí é pontual para cada base de dados. Sim. Mas o conceito em si não muda. O processo é o mesmo. O processo é o mesmo, entendeu? Sim. E o que a gente consegue automatizar o máximo possível nessa operação é isso: determinar o imposto automaticamente, preencher o tal campo automaticamente, trazer o número do lote automaticamente, coisas que auxiliam o usuário, né? Uhum. Enquanto a gente não tem a ferramenta que vai automatizar de uma maneira geral, né? Tá bom? Entendi. Não, legal. Eu vou. Vamos lá. Para o cara de TI é fácil, eu consigo entender.
né? Eu tenho a lógica disso já há muito tempo, conheço eu já trabalhei com outros processos que são muito parecidos à lógica de produção, né? Aí eu vou passar esse vídeo, mostrar para os responsáveis aqui que vão seguir com o processo, e aí a gente toma uma definição com eles. Ok. Não, legal. Eu acho que qualquer dúvida também, o Renatão está aí junto também, né, Renatão? Sim. O processo é bem nativo da SAP, a gente tem só algumas inserções, algumas automatizações. Flávio, a única coisa que é característica atual deles é o seguinte: quando eles mandam a nota para o fornecedor hoje, eles tiram do estoque e mandam para lá. A nota só volta simbólica, eles nunca mais têm o controle desse saldo, eles não entram com ela de novo para poder baixar no momento da produção. Não existe isso. Por quê? Porque não existe produção, na verdade, né? Existe uma ordem de produção, existe os insumos da ordem de produção, que quando ele manda para o terceiro, para eles morreu. Quando volta a nota, é só simbólico, é só o registro. Eles nunca mais têm a entrada. Só que hoje eles fazem, fiscalmente, eles não fazem do jeito certo. Mas isso aí é o seguinte, isso aí você é obrigado a fazer o registro da entrada para matar fiscalmente a remessa. Agora você é obrigado. Não, eles fazem o registro da entrada, mas o saldo que hoje nós fazemos o empenho e a transferência, hoje eles não fazem. Eles nunca mais veem o saldo, eles não controlam mais o saldo, entendeu? Eu acho. Porque é fermento, isso aí é manipulado. Ele manda para o cara usa esse fermento lá, faz um processo e esse fermento acaba. Ele devolve a nota simbólica, mas o produto mesmo de estoque ele já não tem mais, porque morreu lá no terceiro. Sim, mas o que acontece? Esse sistema, esse processo também serve para isso. Por quê? Você está mandando lá o fermento, você está mandando 4 componentes para o cara fabricar um produto final. Isso. Você manda para ele e é obrigado a registrar a volta. O que acontece? Você tem que ter uma OP, mesmo que seja para trabalho externo, essa OP. Isso. A OP, ela vai estar com o produto acabado que vai para a prateleira. Isso. Exatamente. Ele volta, ele vai incorporar e quando você der entrada... Me dá 5 minutinhos, eu preciso resolver um negócio, eu já venho. Só um minutinho. Tá bom. Eu acho, viu, Renato? Eu acho que serve tranquilamente. Por quê? Você tem que comer, você manda para fora, retorna, incorpora na OP. Não, porque a OP não está. Não, cara, você é obrigado a registrar a volta desse cara fiscalmente e para efeito de SPED. Ele volta virtualmente, no caso, porque esse serviço, na realidade, ele vai entrar e, somado a tudo, vai dar o produto acabado aqui em cima, que é o cara que voltou pronto. Isso eles fazem. É isso? Isso eles fazem. A única coisa que eles vão ter que fazer agora, a partir de agora, no SAP, é a saída do insumo, da mercadoria que voltou, que tá lá no depósito, entendeu? Isso porque não faz hoje, mas eles vão ter que começar a fazer. Senão a gente não consegue valorizar quanto custa o acabado dele, porque não é só o serviço. O acabado dele, ele custa o que ele mandou para fora, o material que ele mandou para fora, mais o que o cara cobrou para fazer. E nesse caso aqui, o insumo dele é o material que ele mandou para fora, e o serviço que ele retornou, ele incorpora e vira um produto acabado bonitinho, que é o custo real do produto dele. Boa. Não, a valorização é isso aí mesmo que você falou, tá previsto. Eles têm só uma característica diferente aí, que o deles é contrato por quilo, não é o preço que volta na nota. E é igual, tá? Mas a estrutura de produto deles já diz que é R$500 por quilo. Então, mas o quilo volta, né? Ele é obrigado a dar entrada do... Perfeito. Ele dá entrada, por exemplo, se aqui for 1.000 quilos, ele vai dar entrada de 1.000 quilos de serviço X. Isso aí. E é o cara que vai ser absorvido para somar aqui. Vai dar mesmo, beleza. Ótimo, porra, de boa. É uma OP para cada. Deixa eu só fazer uma outra observação, até antes do Marcos voltar. Fabião, o que a gente precisa para habilitar o add-on aí? Vê internamente aqui, né? Se tá tudo certinho, e aí habilitando. Não tem. Não entendi. Não tem add-on. Que add-on que você quer habilitar? Não, a gente tem um add-on de beneficiamento, que vai fazer os envios e as remessas automáticas lá, né? Sim, mas esse cara não está pronto, não existe ainda. Não, já tinha. Não é que não está pronto, tem já. Estão mexendo. Não, tá nada, cara. Na realidade, o que eu falei, isso aí é o seguinte: estão mexendo em termos, né?
Existe um add-on de beneficiamento que pediram para eu validar a primeira versão. Essa primeira versão, ela é exatamente o que nós temos na Helster, no cliente Helster. Aí o Márcio fez um documento e eu coloquei tudo que precisava tirar desse, porque lá tem muita regra. Então eu mandei para virar um produto de ADIM de beneficiamento, tem que seguir o par e passo que eu coloquei no documento. E isso está na mão do Tony. Isso aí. Isso. Aí, estando pronto aquilo, vai virar exatamente o que eu estou fazendo aqui, manualmente, o add-on vai fazer. Entendeu? Essas transferências, tudo. Isso. Fica legal. A gente vai configurar qual é o depósito que vai e volta, qual utiliza. Fica bem legal. Ele faz bem automático isso aí, tá? Mas tranquilo. Ainda não tem, viu, Renatão? Ainda não tem. Então, nem adianta a gente, né? Não existe. Bater nisso, né, técnica? Nem adianta. Assim que tiver pronto, eu acho o seguinte, é que nem os outros clientes que a gente está vendo aí. Entrar com esse processinho aqui na mão, o pessoal começa a trabalhar com ele. Quando vier o add-on, a gente já sabe que vai... Esses par e passo que eu estou fazendo aqui, ele vai ter que fazer lá. Transferência de componente, ele vai ter que fazer lá. Ele vai ganhar simplesmente porque a gente tem algumas configurações e vai automatizar a remessa, vai ter uma telinha de controle de remessa, de retorno, aí ele aparece nessa telinha, ele aparece lá o documento que foi gerado de transferência, da nota de entrada, o serviço. Ele aparece bonitinho. Mas em termos de configuração, em termos de par a passo, é exatamente o que eu fiz aqui. Beleza. Tá bom? Fechou. Já vai ficar legal, hein? Vai ficar legal. Para eles hoje que eles precisam e não tem, né? Eu acho que o deles vai ficar até mais simples. Esse processinho aqui, por eles mandarem para fora, incorporar tudo e somar a industrialização e o produto é uma ideia, porque quando você manda fazer fora, isso é importantíssimo, isso é uma regra fiscal. Quando você manda para fora produtos diferentes e volta um produto novo, é complicado. O que acontece? O ideal é exatamente isso. Você faz uma OP, essa OP tem um produto novo aqui. Você manda para fora o componente, retorna o componente e dá entrada no produto novo com o custo do serviço. Tem muitos clientes que os caras faziam, sabe o quê? Mandava para fora, voltava, o cara fazia um ajuste, a saída do velho e a entrada do novo. Aí caiu na mão do fiscal, o fiscal meteu o pau. Porra, isso aqui é uma industrialização, me mostra o registro tal disso aqui. O cara não tinha para mostrar. Por quê? Porque o cara não fazia OP, não fazia um monte de coisa que a lei pede, porque o cara é industrial ou equiparado a industrial. Entendi. Entendeu? Eu tenho cliente que deu encrenca. Pronto. Nada mesmo. Tá. Botou, Marco? Voltei. Ô, Flávio, outra dúvida. Não é por que não, mas a gente pode abrir, por exemplo, o cara do PCP lá do planejamento, lá que abre as ordens de produção, vai abrir as ordens, aí vai entrar lá nas quantidades e vai dar o Ctrl Tab lá e já vai dizer que aquele lote é daquela ordem de produção. E aí esse processo que você fez aí manualmente aí de abrir, colocar o depósito 1, colocar o depósito 2, colocar os itens, colocar as quantidades, ele pode fazer por transferência de componente também, não pode? Não, a transferência de componente foi a primeira que eu usei. Você já fez da primeira vez, então? Não. Quando eu abri a OP, que nem aqui, ó. Tá. Aí só que você fez do depósito padrão para o empenho, né? É isso. A primeira coisa que eu fiz foi aqui, ó. Botão direito, ó, transferência de componente. Nesse momento, eu tirei do 01 e passei pro empenho, né? Que é esse cara aqui, ó. Uhum. Empenho, é o 09. Não, tá certo. Nesse momento, eu disse para o sistema, e informei os lotes, por exemplo, eu disse para o sistema o lote amarrado na OP. Na OP. Isso aí. Não, tá certo. É que né, dá um controle aqui, ó. Você vai é que aqui está sem estoque. Eu já usei o estoque que tinha. Mas você nesse momento que você linka
e diz assim, olha, esse cara não está mais no 01. Opa, MRP funciona agora. Por quê? Porque a peça, o componente saiu do depósito de matéria-prima e se eu rodar um MRP agora, ele vai rodar sem esses 100 quilos aqui. Então, eu já acerto o MRP e já acerto a alocação do lote no empenho da OP. Boa. Boa? E esse é um passo que ele vai ser necessário para o add-on também. Então, o add-on, ele só vai liberar para vocês mandarem a remessa automática para fora, numa tela de administração, se houver, ele chama transferência de setup, ou seja, transferência do material. Ele fala assim, espera um pouquinho, você quer mandar para fora o material para beneficiar, mas cadê a transferência dele para o P? Cadê a alocação dele para o P? Ele não vai deixar você fazer se não tiver, é uma segurança do sistema, entendeu? Você vai ter que dizer que aquele lote, daquela quantidade, já está alocado naquela OP no depósito de empenho. Aí ele vai permitir que você, opa, agora sim, pode fazer a remessa para o teu fornecedor lá. É uma segurança que o add-on vai ter, tá bom? Entendi. Que é legal. Tá bom? Beleza, Flávio. Eu falei com o Gabriel, Marcos, por que o Robson não pôde participar? Ele disse que o cara tá de férias, né? Saiu de férias segunda-feira. Ontem. Vai ter que assistir o vídeo. Eu acho que em termos com o vídeo dá para o pessoal pescar. Dá para pegar. Não, dá para pegar. Não, eu acompanho com ele, se for o caso. Isso, Renatão, boa. O Marcos também já tá. Se for qualquer dúvida que tiver a mais aqui, que precisar de uma ajuda, me dá um toque. Não, boa. Até acho que agora vai chegar o momento do teste integrado aí das transferências, da produção. Já acho que esse vídeo aí dá para usar. Sim. Eu acho que o sistema de vai encaixar legalzinho. Pelo que o Renatão estava falando, eu acho que, além de vocês terem um controle melhor, vocês vão ter processos fiscais mais fechadinhos, processos, sabe, de absorção mais fechados. Eu acho que vai ajudar bastante vocês, inclusive, nos processos que vocês têm hoje. Sim. A gente chama de ajuste, né? A gente, quando coloca o SAP, a gente acaba ajustando processos que a gente antes não fazia, talvez, né? Você fala assim, puxa vida, eu vou aproveitar agora, eu vou esse fiscal que eu não conseguia fazer, agora eu vou fazer. Então, vocês ficam mais confortáveis ainda. Sim, até onde eu entendo, porque eu acompanhei um pouco dessa ordem de produção no sistema antigo, né? Ele é bem deficiente, né? Talvez vai gerar algumas dúvidas, eu sei até porque o Robson me levantou algumas vezes essa informação, a gente manda 4.000 quilos para um cliente, para um fornecedor, ele devolve 3.800, entendeu? Ele sempre há uma perda, isso aí eu acho que é caso de explicar para o Robson como fazer esse cálculo. Isso não tem problema, não, isso você até esquece. Por quê? Se eu mando 4 toneladas para fora, ele me devolve 3.800, fiscalmente eu tenho que voltar 4. Sim. Esse 4, ele vai entrar como saída de insumo na OP. Ou seja, se eu tive perda, ela tem que estar computada. Para eu fazer esse cara, eu gastei 200 de perda. Velho, faz parte do jogo. Faz o cálculo lá. Quanto mais perda você... Puxa vida, me deu um problema tão sério numa máquina lá, que em vez de eu perder 10%, eu perdi 20%. Então, aquela partida, aquela OP, aquela quantidade produzida, vai ficar mais cara do que a anterior. Mas é assim, é normal você ter uma perda maior. Pô, a máquina pode quebrar, acontece tanta coisa. A qualidade, reprovei qualidade, metade do lote ferrou. Porra, a outra metade vai ter que pagar pelo preço do erro, entendeu? Você é obrigado a lançar no custo final do produto a perda que você teve. Entendeu? Assim como você teria, por exemplo, se fosse um produto interno, por exemplo, aí. Por exemplo, eu transferi. Nesse caso não é diferente, né? Por exemplo, mas eu transferi 100 quilos para fazer esse protetor aqui. Putz, aí, quando chegou na hora do vamos ver, esses 100 quilos eu usei só 90, porque eu tinha um retalho ali de 10 e eu usei. Aí eu faço o insumo só de 90 e os outros 10 eu devolvo para o estoque de matéria-prima. Ou seja, eu produzi 100 protetores usando 90 quilos de aço porque eu usei 10 retalhos. Então, vai me dar um ganho, porque aquele retalho saiu de graça para mim, porque ele sobrou de uma outra OP que já foi pago, estava de graça, e ele entrou para mim como retalho.
Entendeu? Sim. Eu acho que isso é inerente à produção. Normal. Não, legal. É que é bom explicar, né? É que nem o Sim. Renato falou, o Robson ele tá acostumado com o ritmo. A gente... Olha, o Gabriel tá guardando para entrar aí, Renatão. quer entrar agora só para falar oi, né? Olha, eu vou admitir ele aqui, tá bom? Tá bom. Valeu, time. Bom dia. O Gabriel entrou, agora a gente sai, né? É isso. O Gabriel, beleza aí, Gabriel. Toca aí agora. Valeu, obrigado. Tchau. Nossa senhora, desculpa. Nossa senhora, que diazinho. Outra pessoa de TI ficou doente. O Wagner tá de Covid, tá? Tá de atestado de Covid. Ai, ui. Na Então, verdade, é a esposa dele. a esposa dele, né? Mas aí ele tá em casa esperando. Aí o Gustavo teve que cancelar, né? Sim. E aí. E o Robson de férias. E o Robson de férias. Então Aconteceu hoje uma coisa foi. comigo, viu? Nossa. Comigo. E esse negócio agora, até desculpa, estava vendo hoje, já em São Paulo já encontraram aquela subvariante lá, né? Da Ômicron, né? Ai, meu saco. E que está na Europa e dizem que ela não respeita os anticorpos que o cara tem, que a pessoa tem. Ah, mano, Então, pelo amor de Deus, não. Eu já peguei 4 vezes dessa merda, cara. e ela não respeita. Você pode ter tido que estar vacinado e ela pega do mesmo jeito, ela é mais agressiva, mais rápida. Nossa senhora. É impressionante, cara. Você pensa que acabou, não acabou, não. No caso do Gabriel, não conta, porque o Gabriel, se soprar perto dele, 4 vezes, Gabriel. Nossa, 4 vezes. Ele ganhou da Joelma. Ele não colocou vacina. Tem gente que é 4 vezes vacinado. Ele foi 4 vezes. Não, eu tomei todas. Eu tomei todas. Tomou Tipo, as não 4 vezes de vacina e pegou 4 vezes na sequência. Não é aquele negócio tipo, não, ele é antivacina, não sei o que. Não, cara, eu peguei todas. Tipo, tomei todas. Ainda bem que você não tem comorbidade, né? Senão eu tava frito, Nossa senhora, tá fudido. Enfim. Meu Deus, que medo que dá isso, rapaz. Nossa senhora, nem fala. Então, assim, peço desculpas por ter, e aí a gente teve uma reunião importante com o pessoal da qualidade lá, que a gente desceu o sarafo lá, então precisava estar na outra reunião. Até sugeri pro Wesley para eu entrar nessa e o Marcos entrar na outra, só que ele pediu para ser ao contrário, tá? Então a gente não teve muito o que fazer. Então vocês gravaram a reunião? Sim, tá gravada. Ótimo. Eu consegui entender bem o fluxo, né? Para mim é um fluxo relativamente conhecido, né? A produção. Então, para mim ficou fácil. Eu acho que dá para entender e explicar bem pro Robson quem vai fazer na sequência. Tá. Então vamos marcar, porque aí depois a gente já eu tentei ser o mais didático possível, mas eu acho que deu, né, Marcos? Sim. Legal. Eu acho que tá bem explicadinho, assim, na base, ponto a ponto. Eu acho que, inclusive, o Renatão também, como ele não tinha visto essa base teste que a gente tem numa VM nossa aqui, uma base de demonstração, o Renatão também está apto aí a dar uma ajuda para vocês, porque ele está mais por dentro do processo, inclusive, ele já deu a opinião dele aí, tá bom? Tá, não, ótimo. Tá, não, obrigado, agradeço pela paciência e disposição, e peço desculpa, tá, por não ter conseguido estar aqui com vocês, tá? Tá tranquilo, acontece, essas coisas não tem jeito, acontece. Beleza. Tá bom. Ô, Gabriel, beleza. na hora que o pessoal sair, Se puder ficar aí, que eu preciso só fazer uma pergunta aqui para você sobre o Claro. negócio que o Carlos me falou. Qual doce? o Carlos tá... Senhores, eu vou Flávio, parar a Marcos, gravação obrigado aqui. aí. Obrigado, saindo gente. Que o escritório tá pegando fogo, que eu preciso ajudar. Opa, sai correndo, vai apagar. Falou. Abraço aí. Até mais. Tchau, gente. Tchau.